Galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, aqui é o professor Flávio Eduardo, para mais uma videoaula. Videoaula esta voltada para a turminha do sexto ano, beleza? As duas turmas do sexto ano, e a gente vai dar continuidade ao livro 2, certo, galera? Unidade 4, terra, relevo, água e vegetação. Continuando o capítulo 1, certo, galera? Para quem não assistiu ainda a videoaula anterior fala sobre a primeira parte deste capítulo 1, galera. Capítulo 1 que compreende as formas de relevo em solos, tá certo? E os itens abordados serão especificamente os seguintes: formação e diferentes tipos de solos, questões ambientais relacionadas ao relevo e aos solos, tá certo? Peço que vocês, por favor, peguem o livro físico de vocês, bem como o caderno, para algumas anotações que forem necessárias. Vamos lá. Bom, galera, dando continuidade, nós vamos falar agora formação e diferentes tipos de solo, beleza? O processo de intemperismo, marquem isso aí, galera, no livrinho de vocês, ó. O processo de intemperismo, ou seja, desintegração física e decomposição química, contribui para a formação de rochas sedimentares, rochas formadas por sedimentos, né, galera? Tipo areia, resto de rochas, enfim. Modelagem do relevo e também formação dos solos. O intemperismo é responsável por transformar um bloco de rocha em diversos sedimentos, ou seja, devido ao intemperismo, galera, as rochas elas vão se decompondo, vão se esfarelando, por assim dizer, tá certo? Formando diversos sedimentos, que são também conhecidos como restos de rochas. Parte desses sedimentos será transportada por diferentes agentes. O que permanecer no local, o que permanece, galera, formará os chamados solos. Olha aqui, ó, que interessante, ó, os chamados solos. O que resta vai formar os solos. E o que é que são solos? São compostos de restos de rochas intemperizadas, ou seja, rochas que sofreram, melhor dizendo, qualquer tipo de degradação física ou decomposição química, ar, água e matéria orgânica. Matéria orgânica é essa formada por resíduos vegetais e animais, beleza? Bom, galera, continuando, eu chamo a atenção de vocês para este RA que tem no livro de vocês, certo? Eu peço que vocês abram esse RA para ampliar os conhecimentos de vocês e entenderem um pouco mais sobre solos, beleza? Bom, a ilustração a seguir apresenta a formação do solo, expondo os fatores que atuam nessa formação, como rocha exposta, ou seja, um fator endodinâmico, e clima, relevo e organismos, que são fatores exodinâmicos. Bom, galera, observem essa ilustração como eu mencionei agora há pouco. Formação e horizontes do Sol. Nós temos aqui o tempo geológico, ou seja, processo de formação, certo? Nós temos uma rocha recém-exposta, rocha. Nós temos um solo jovem, e aqui o primeiro horizonte, certo? O horizonte A. Olha aqui como é que é. Ó. Isso aqui está destacando, ó. Cada imagenzinha dessa aqui, ó, está destacando, tá certo? Então vamos aqui logo para o final. Ó. Nós temos o horizonte A, que é essa primeira parte. Nós temos o horizonte B, o C e, por último, a rocha propriamente dita, que no caso é esse aqui. Ó. Reparem que é um destaque. Ó. Esse aqui é o destaque. Esse aqui, melhor dizendo, é o destaque desse. Esse aqui, ó, o C e o B estão aqui, ó. Observem, certo? E o A está aqui, ó, certo? Destaque. Bom, para ampliar os conhecimentos, eu peço que vocês agora anotem isso aqui, galera. Ó, as rochas são consideradas fatores ou agentes endodinâmicos e o relevo, o clima e os organismos exodinâmicos, como eu já mencionei. Eu peço que vocês anotem agora. O tempo geológico é outro fator de extrema importância, pois os sedimentos serão
transformados gradativamente em solo, galera. E no tempo geológico, o solo vai se formando e se organizando em camadas que chamamos de horizontes, o que eu acabei de mencionar. Então, os horizontes são camadas organizadas. Beleza? Anotem aí que dá tudo certo. Continuando. Esses fatores atuam conjuntamente e com o tempo geológico organizam a estrutura do solo que está se formando em camadas ou horizontes, como eu já mencionei. Ó. Camadas ou horizontes, que são O, que é o orgânico, A, B e C. Confere nessa ilustração aqui, ó. O O é o primeiro, certo? O orgânico. Depois vem o A, B, C e aqui a rocha, que é o final. Tá certo? Bom, galera, o horizonte O, ele é a camada mais superficial, ela é a primeira camada, tá certo? Deixa eu até destacar isso aqui para ficar melhor para vocês. Ó, o horizonte O é a camada. Opa, não deu muito certo aqui não. Peraí. Tá se formando aqui. Bom, deixa eu marcar aqui porque deu um probleminha. Pronto. O O é a camada mais superficial, sendo composto de, olha aqui o que é que o horizonte O é composto, galera, ó, de detritos vegetais e animais em decomposição, tá certo? Animais em decomposição. É uma camada que está presente, olha aqui, muito interessante, é uma camada que está presente em locais onde tem florestas, tá certo? Onde tem florestas, olha aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Locais onde tem florestas, sendo ausente nas áreas onde há pastagens, vegetação rasteira e ausência de vegetação, tá certo? O horizonte O, ele está presente apenas em locais onde tem florestas. Continuando, os resíduos orgânicos podem estar presentes também no horizonte A, ó, o horizonte A, agora já estamos. Imaginem que você começa com O e você está descendo, certo? Essas camadas, está descendo. A próxima camada é a de horizonte A, misturados com minerais que compõem os solos. Sua coloração é escura. Olha aqui, eu peço que vocês se atentem a isso aqui, ó. Sua coloração é escura, certo? Clareando à medida que se aproxima do horizonte B. O próximo já é o horizonte B. Está marcando aqui, ó, o horizonte B, que é a camada que concentra. Deixa eu marcar aqui, tá com probleminha na setinha. Pronto. Horizonte B, que é a camada que concentra grande parte dos nutrientes do solo, tá certo? E a próxima, a camada abaixo, é a de horizonte C, que caracteriza por sedimentos de rochas que ainda, aqui, deixa eu marcar aqui, pronto, o C caracteriza por sedimentos de rochas que ainda estão sendo intemperizados. Beleza? Tá aí as três camadas. Deixa eu só finalizar a marcação aqui da C. Pronto. Vamos lá, continuando. Bom, galera, eu chamo a atenção de vocês para o ir além, né? O para ir além, melhor dizendo. Olha aqui, ó. O para ir além. Vou fazer essa marcação aqui. Para ir além. No link a seguir, no final da página, você encontra o vídeo Aprenda Mais sobre Solos, desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ou seja, a Embrapa. Tá certo, galera? Aí, no caso, esse é o link de acesso aqui, ó. Esse é o link de acesso. Deixa eu desmarcar aqui.
esse é o link de acesso. Vou fazer a marcaçãozinha aqui. Uma marcaçãozinha deu problema, então a gente vai continuar, tá certo, galera? Esse aqui é o link, sublinhei aqui para vocês, aliás, destaquei melhor para vocês ampliarem os conhecimentos. Bom, galera, dando continuidade, falando agora de questões ambientais relacionadas ao relevo e aos solos. Vamos lá. A interação entre as sociedades, deixa eu puxar aqui o nosso marcadorzinho maravilhoso. Pronto. A interação entre as sociedades e os recursos naturais sempre geram consequências e apresentam diferentes posições em relação a uma mesma composição estrutural. Geralmente, as atividades econômicas são instaladas em áreas mais planas ou com pequena inclinação. Com a evolução tecnológica, foi possível ocupar áreas com outras características físicas, como as de inclinação mais acentuada. Continuando. Mas as ocupações dessas áreas nem sempre ocorreram de forma adequada. O que ocasionou, olha aqui, ó, chama a atenção aqui de vocês, ó, o que ocasionou e ocasiona problemas como movimento de massa e processos erosivos, tanto no espaço rural quanto no urbano, transformando o relevo. Esses chamados movimentos de massa, galera, olha aqui, ó, deixa eu marcar aqui de novo. Os movimentos de massa envolvem qualquer deslocamento de encostas, ou seja, qualquer tipo de deslocamento, tanto de rochas, olha aqui, tanto de rochas quanto de sedimentos e solos. Esse processo pode acontecer de diversas formas, como os escorregamentos, olha aqui, ó, os escorregamentos, que caracterizam significativo volume de lama ou terra de maneira mais acelerada. Ocorrem devido à retirada da vegetação, ou seja, não tem aquele tipo de vegetação para barrar um deslocamento de terra, tá certo, galera? Então isso acontece de maneira mais acelerada. Acontecem esses escorregamentos. Ocorrem devido à retirada da vegetação, ocupação humana de forma inadequada e chuva intensa. A chuva intensa também faz com que o solo ou as rochas eles vão se deslocando, tá certo? Fazendo com que o solo, no caso, né, encharcando o solo, ele escorregue devido à gravidade. Está em meio inclinado, sem, por exemplo, qualquer tipo de vegetação. Então ele vai, porventura, deslizar, tá certo? Outro movimento de massa são os chamados desmoronamentos, que ocorrem de forma lenta e gradual e causam problemas nas construções e no entortamento de árvores. Já os movimentos de blocos, olha aqui, ó, vamos fazer outra marcação. Eu falei acima, né? Já os movimentos de blocos caracterizam-se pelo deslocamento de grandes blocos de rochas que se deslocam devido à força da gravidade. Pode ocorrer também o movimento de massas fluidas, denominado fluxos, ou corrida de lama compostos de sedimentos e água das chuvas, que se movimentam rapidamente, podendo afetar grandes áreas. Além dos movimentos de massa, os processos erosivos, olha aqui, galera, os processos erosivos afetam tanto o relevo quanto os solos. A chamada vossoroca, olha aqui, ó, vossoroca ou bossoroca, né, como ela também pode ser conhecida, é um processo erosivo que se caracteriza pela formação de buracos na superfície. Formação de buracos na superfície pode ser chamado de vossoroca. Isso pode ocorrer devido à falta de proteção do solo, às chuvas intensas que carregam o solo por meio de enxurradas,
tá certo? E esse processo pode ser prevenido, mas quando ocorre, sua recuperação é difícil e envolve altos custos. Observe as imagens a seguir. Olha aqui, galera. Chamar a atenção de vocês para essa imagem primeiro da esquerda, que é um processo erosivo de vossoramento, né? Vocês podem ver, ó, vossorocamento, né? Próximo, aqui, ó, Somália. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, galera, ó, esses chamados buracos no solo, não é tipo um buraquinho que tem numa pista, certo? Um buraquinho que tem num terreno baldio, não é isso. Olha aqui, observa nessa imagem aqui da esquerda, certo? São buracos enormes. Outra aqui, ó, outro processo erosivo, ó, formou a Vossoroka em Saratov Oblast, a Rússia. Olha aqui, tá vendo? Vários buracos enormes, viu, galera? Chama a atenção de vocês para isso. Continuando. As atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural, quando praticadas sem manejo adequado, ou seja, sem a forma adequada, podem contribuir para problemas ambientais. Um desses problemas, olha aqui, ó, são os processos erosivos do solo, principalmente nas áreas localizadas na região intertropical, devido aos altos índices de chuvas. A retirada da vegetação pelas atividades agropecuárias faz com que camadas do solo sejam que carregadas pela água da chuva, sendo depositadas geralmente nos rios. Olha aqui essa imagem aqui, galera. Imagem muito interessante para ilustrar esse tipo de processo erosivo do solo. Continuando, olha aqui. Caso essas atividades econômicas utilizem, olha aqui, insumos químicos, ou seja, nas práticas agrícolas e de pastagens, pode haver também contaminação do solo. O solo pode ficar contaminado. O uso de produtos como, olha aqui, galera, que a gente até já comentou, né? O uso de agrotóxicos e inseticidas, além de contaminar o solo, contribui para deixar as espécies que são combatidas, ou seja, tanto as ervas daninhas quanto os insetos, mais resistentes, o que requer o consumo de volumes cada vez maiores. Em áreas onde o solo arenoso, ou seja, um solo onde tem muita areia, né, um solo muito areia, cheio de areia, pode haver o desenvolvimento do processo de, chamado, olha aqui galera, de arenização, que se caracteriza pela formação de areal, ou seja, bancos de areia, mesmo em áreas onde o clima é úmido. Esse processo ocorre devido a um conjunto de fatores, como desmatamento e uso inadequado dos solos. Olha aqui, são os fatores, tá certo? Além disso, a ação da chuva e dos ventos deslocam sedimentos, como a gente já viu, né, em todo esse capítulo, principalmente a areia que compõe o solo arenoso, formando o chamado areal. Aí chama a atenção aqui dessa imagem abaixo, galera. Olha aqui, ó. Marcar aqui, destacar, aliás, para vocês aqui, ó. O modelo esquemático do processo de arenização. Olha aqui. As chuvas, chuvas e vento. Observem aqui, ó. Chuvas e vento. Tá certo? Olha aqui, ó, ocasionando. Tá vendo? Como se deslizasse. Olha aqui, ó, como se a chuva caísse aqui, ela deslizasse, ó. Aqui nós temos uma decomposição de sedimentos, que eles vão até entrando aqui, ó, no solo, tá certo? Já aqui, ó, isso aqui é um fenômeno natural. Aqui já com olha aqui, observem, com a ação do homem, né? Com a ação do homem, certo? Aqui tem um caminhãozinho aqui, e a consequência, ó, também um deslizamento, e aqui os chamados bancos de areia, tá certo? A agropecuária, ela está comprometida nessas áreas, mas se o manejo do solo for adequado, o manejo do solo for adequado, esses problemas ambientais podem ser minimizados e até prevenidos.
as principais técnicas de manejo. Olha aqui, galera, chama atenção as principais técnicas de manejo. Nós temos a associação de culturas, nós temos o terraceamento e nós temos as chamadas curva de nível, tá certo? Bom, galera, continuando, como eu havia citado, nós temos a associação de culturas, que a associação de culturas em uma mesma área de cultivo é uma das mais importantes técnicas de manejo adequado, onde o agricultor, olha aqui, ó, o agricultor pode entremear duas ou mais espécies de cultivo na mesma área, ou seja, ele pode mesclar, ele pode juntar, tá certo? Exemplo é o cultivo de algodão, galera, onde mais se entre as fileiras, né, ó, mais se entre as fileiras desse cultivo for plantado feijão, ou seja, o cultivo ele pode ser de algodão, mas entre as fileiras pode ser plantado feijão, haverá também a manutenção do equilíbrio orgânico do solo, tá certo? Ou seja, pode ter uma associação de plantações, por exemplo, como eu citei, o do cultivo de algodão, e entre esse cultivo de algodão pode ser também plantado feijão, mantendo o equilíbrio orgânico do solo, tá certo? Nós temos a chamada terraceamento, ou seja, é uma técnica utilizada em áreas de inclinação acentuada. Áreas de inclinação acentuada. Caracteriza-se pela formação de degraus, olha aqui como é massa, degraus nas encostas, minimizando os processos erosivos e ampliando a área de cultivo, cara. Ou seja, como é em degraus, chove aqui nessa parte aqui de cima, a água ela vai escorrendo também e irrigando os demais degraus abaixo, tá certo? É muito legal. Já as curvas de nível é uma técnica utilizada em áreas de pouca inclinação, onde são construídas, ó, canaletas ao longo das cotas altimétricas, com a finalidade, ou seja, tem umas barreirinhas, tá certo? Com a finalidade de reduzir a velocidade do escoamento superficial. Outra ação que minimiza esses problemas é a prática, olha aí, galera, a prática da agricultura orgânica, que consiste no uso de insumos inseticidas naturais, olha aí, naturais, para o controle de pragas e o aumento da produtividade. Tá certo? Observe essa imagenzinha aqui, ó. Olha aqui, galera. Show, show demais, né? Bom, galera, nós estamos chegando aqui ao final de mais uma videoaula. Agradeço mais uma vez a presença maravilhosa de todos vocês, tá certo? E peço que vocês resolvam as atividades das páginas 244 e 245, tá certo? Isso para revisar todo esse conteúdo que a gente acabou de ver. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Continuem estudando, se atentem às atividades do Portal Sai também, assistam aos outros vídeos, releiam as anotações de vocês, tá certo? Que isso é muito importante, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau, fui e até a próxima.